Olá, eu estou fazendo esse vídeo porque nesse momento em que eu recebi uma notícia que me chocou muito, na verdade, eu questionei a Deus sobre aquela notícia. A notícia era sobre questão de legalização do aborto. E eu sou uma pessoa que sou a favor da vida em qualquer situação. E eu olhei aquilo e meu coração ficou assim, mas Deus, como é que pode estar chegando no nosso país? Alguns países já aderiram a isso. Cada vez está ficando mais difícil a situação mundial, né? E naquele momento o meu coração começou assim a se comover. Eu daqui a pouco me vi pensando sobre aquele assunto e perguntei, Deus, como é que pode? E o Senhor, a sua mão, sabe? Essas vidas, a perseguição daqui a pouco vai chegar, as coisas daqui a pouco vão ficar tão difíceis e daqui a pouco a gente pode perder nossa liberdade e tantas outras questões que eu devo ainda ter resposta de Deus sobre essas questões. Então, durante um tempo, meu coração ficou inquieto e eu, na mesma hora, ao perguntar isso para Deus, Deus me respondeu no meu coração, na minha mente, se eu estava culpando, né, o governo, estava culpando, né, as pessoas que são a favor de algum assunto que é contra a vida, ou se é algum assunto que é contra o caráter de uma pessoa que se baseia em Deus. Falando isso sem nenhum ressentimento com nenhuma religião ou qualquer outra fé, mas falando do próprio Deus mesmo, né? Porque nós humanos não entendemos, na verdade, o coração de Deus. Porque se entendêssemos o coração de Deus, nós não faríamos a metade do que fazemos. Então eu perguntei isso para Deus e Deus me respondeu de uma forma que eu não esperava, óbvio, né? Deus nunca responde como a gente espera, senão ele não seria Deus. Ele seria uma pessoa que a gente iria prever. Nunca espero por a minha pequenez, mas totalmente condizente com a palavra dele, obviamente também. Então eu comecei a sentir meu coração revoltado. Na verdade, primeiro eu senti revolta sobre aquela notícia que era tão ruim no meu ponto de vista, pelas coisas que eu defendo, assim como qualquer outro ser humano, independente de religião, tem o seu ponto de vista e tem o que ele defende. Então eu fiquei com raiva. Raiva no sentido de que culpei o governo, eu falei, esse governo só pode ser, tá cada vez pior no nosso país, vai cada vez dar menos liberdade, tá acabando com tudo. E eu lembrei que nunca fez tanto sentido, né, a minha injúria, que eu tomei o governo, né, vamos dizer assim, o governante, a presidente no momento, como vamos dizer, a culpada por ter aprovado uma lei. Mas para essa lei, seja de aborto ou seja qualquer outra lei que fira as coisas que uma pessoa crê, uma pessoa defende, seja qualquer lei, ela só é aprovada e entre outras coisas, se um grupo, né, pessoas votarem, pessoas proporem essa lei, né, e as pessoas pensam diferente. E no momento em que eu falei com Deus sobre isso, e eu estava com raiva, veio logo na minha cabeça o que Deus falou: orai pelos que vos perseguem.
Orai pelos teus inimigos. Porque que galardão vai ter aquele que ama o seu amigo ou ora pelo seu amigo? É muito fácil você querer o bem ou querer a transformação daqueles que você ama. Agora, daquele que você tem como aquele que tem uma opinião diferente, ou até dificulta, ou até te bate, ou até tira sua liberdade, ou até mata sua família, ou até vai contra a sua religião ou sua crença. Aí é diferente. Aí as palavras de Jesus fazem todo sentido. Só mesmo uma pessoa que realmente tem a Deus na sua vida pode orar e desejar a transformação daqueles que estão contra a sua própria vida ou contra a vida dos outros e fazendo perseguição, matando as pessoas ou defendendo seus pontos de vista que são de acordo com a sua humanidade. Uma humanidade pervertida, uma humanidade que não enxerga o coração de Deus e que não o entende. E às vezes eu não estou falando nem só de pessoas que não têm ou religião, ou crença, ou credo, ou se acham que seguem a Deus. Às vezes eu estou falando de irmãos. Porque até nas redes sociais você vê pessoas que seguem, né, o que é a palavra de Deus, né? Elas acham que entendem o coração de Deus e protestam, né? Todos temos direito de protestar, mas protestam de uma forma em que não caracteriza a sua postura como cristão, não caracteriza a sua postura como filho de Deus, não caracteriza alguém que vive um só com Deus, assim como Jesus quer que nossas vidas sejam uma só com o Pai, assim como Ele é um só com o Pai, um Deus só conosco. Quando entendermos isso, nós vamos ser cristãos, vamos ser pessoas melhores. E aí vai ser diferente. Porque o próprio Jesus disse: nisso vos conhecereis, no amor. Não existe maior amor senão aquele que dá a vida pelo seu amigo. Você é capaz de dar a vida pelo seu amigo? De você ser, né, alguém que dá a vida pelo aquele que te persegue? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Deus botou isso no meu coração e fez sentido, orai pelos que vos perseguem, né? Eu fiquei, Deus, o Senhor tem toda a razão, porque que diferença vai fazer um cristão nesse mundo se a gente agir da mesma forma do que aqueles que nos perseguem? Se a gente pegar em armas e for para a rua e começar a fazer protestos de forma carnal, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim é contra as potestades do ar, o inimigo desse mundo. Gente, o mundo jaz no maligno. Se você é uma pessoa que quer ver o mundo mudar, comece mudando a sua vida. Comece mudando o seu mundo ao seu redor. Comece dobrando os seus joelhos, para orar por aqueles que te perseguem. Quando você entender isso, quando eu entender isso, nós vamos orar sem cessar. Desperta a igreja brasileira, desperta a igreja mundial, desperta, porque muitos irmãos nossos estão em países que não têm liberdade, estão sendo presos e estão sendo mortos, porque eles não negam a Cristo, e muito mais do que seguirem a Cristo, eles seguem um coração do Deus vivo, porque eles têm essa postura. Eles não negam a sua fé. Eles oram pelos aqueles que perseguem, que eles são perseguidos, e eles amam aqueles que batem, que matam as suas famílias, que os perseguem, queimam suas casas. E eu e você? Será que eu e você
Nós estamos prontos para esse evangelho, porque o próprio Jesus disse: eu vos jogarei no meio de lobos como ovelhas. Mas tende bom ânimo, no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, o nosso próprio Cristo. Ele foi à cruz, ele fez o sacrifício eterno. Ele fez o sacrifício suficiente para salvar a mim e a você. Salvar do pecado, do pensamento humano que está corrompido pela revanche, pela vingança, pela carnalidade de pegar em armas, de tirar a vida do próximo. Se você é uma pessoa que quer mudar o mundo, comece mudando o seu mundo. Dobre os seus joelhos. Desperta, igreja. Ora por aqueles que vos perseguem. Ore por aqueles que estão perseguidos e que levam o coração de Deus em si e são um só com Cristo Jesus, para que eles tenham forças e perseverem até o final. Porque todo aquele que nele crê vai ser salvo, batizado com Cristo Jesus. E não vai morrer, ainda que morra nessa terra, não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Então você, que assim como eu está muito revoltado, seja com o governo, seja com alguém que te fez mal, seja com alguém que tenha te batido ou tenha, sei lá, feito alguma coisa contra a sua família, antes de pegar numa arma, antes de chamar pessoas para poder apedrejá-lo, antes de pegar na sua própria carne e executar a sua própria justiça, a sua própria vingança, executa a justiça de Deus. Ore para que essa pessoa se transforme e ela entenda o coração de Deus. E que você também ore por você, para que você entenda o coração de Deus e possa chegar a essa grandiosidade de poder amar aquele que vos persegue, amar aquele que te dá um tapa na face e você ter capacidade de virar e dar a outra face. Essas coisas só fazem sentido para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, e a eles foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu geralmente não me manifesto nas redes sociais, eu não opino sobre questões fúteis, mas eu me revoltei. E se você, como eu, está revoltado, mude. Mude primeiro você. E as pessoas ao seu redor vão ver o seu testemunho. E aí, você vai fazer muito mais diferença do que você pegar em armas ou executar a sua própria justiça, que é limitada. E tem outras questões que eu perguntei a Deus sobre a injustiça, sobre o que Ele faz quanto a isso. Tantas pessoas sofrendo nesse mundo e parece que os injustos é que estão por cima, enquanto os bons, aqueles que seguem suas vidas decentes, estão sendo oprimidos. Então, eu vou falar sobre isso também, que Deus me respondeu. Eu pretendo gravar outros vídeos, mas para não ficar muito cansativo, para que você também tenha tempo de raciocinar sobre a sua revolta, sobre como você tem agido e sobre como é o coração de Deus e qual é o plano de Deus para a sua vida. Então eu vou parar esse vídeo por aqui, essa mensagem por aqui, e vou gravar um outro. E espero que quando você queira saber como acontece tanta injustiça e o que Deus acha sobre isso tudo, o que Ele me respondeu sobre isso tudo, você vai se surpreender como eu. A resposta dele. Então, primeiro se esse vídeo foi interessante para você, vai lá, transforme-se, ore, peça a Deus, peça para abrir o seu coração, independente se você crê nele ou não, se você tem outra religião ou não. Só fala: Deus, se tu tá aí por algum lugar, abre o meu coração, Espírito Santo, toca e me faz entender o teu coração.
antes que eu faça a minha própria justiça, que eu possa conhecer a tua justiça, Deus. Faça esse desafio com Deus. Esse desafio Deus vai adorar cumprir na sua vida, porque Ele quer se revelar a você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo se você quer ser também alguém que vai abençoar outra vida, se você acha que isso também te abençoou. Comente. E que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa transformadora. Em nome de Jesus. Amém.